Ok, então boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Estamos começando mais uma edição do Cinema da SPP. Hoje a gente traz para discussão convite nosso, Kátia Bezerra, e a SPP, Kátia, em nome da SPP, a gente agradece a sua participação. Você pode ficar à vontade para começar a sua... Você se apresenta, porque o grupo te conhece, depois sim. Bom, gente, boa noite. Eu sou Kátia, estou aqui de Natal. Estou aqui e sou daqui de Natal. Já fiz aí os seminários da SPP, né? Foi uma grata experiência. Faço parte do grupo de Winnicott aqui do RN, com Dalva, e recebi esse convite com muita alegria, porque eu adoro cinema. E eu já faço isso no meu Instagram, vivo comentando filme, assim, das coisas que eu acho interessante, né? Eu faço parte de um núcleo aqui de Natal que chama Núcleo Apego e Perdas. É um núcleo especializado em capacitação profissional e atendimento a pessoas enlutadas, né? Então, a gente trabalha com isso já desde 2011 e eu atuo na clínica, né, com essas demandas de luto, de perdas de todas as ordens, processos de luto, e também tenho uma experiência muito forte com divórcio, porque eu também sou mediadora judicial aqui no TJ, aqui do RN, e aí minha lida diária é com esses conflitos, né? E, inclusive, o filme traz também uma coisa muito interessante da gente refletir, que é o que acontece com o casal nesse desmoronamento aí do que ocorre com eles. Então, quando eu recebi o convite, me foi colocado para sugerir um filme. Esse filme é um filme muito importante no sentido assim de trazer de uma forma tão crua a, o tema da perda perinatal, que muitas vezes para a gente que trabalha com luto é uma perda não tão validada, né? E se acontece na gestação, menos validada, mas que o filme traz de uma forma bem bacana. E interessante, né, que desde a primeira vez que eu assisti assim que lançou. Essa semana eu revi, né, porque a gente ia ter esse momento. E desde a primeira vez que eu assisti, eu vi que a roteirista, ela viveu um aborto, e uma das formas, a roteirista é casada com o diretor, né, com o húngaro, Mudoskov. E eles perderam um filho, tiveram uma perda gestacional, e a proposta desse roteiro foi uma forma também de dar sentido a essa perda. E junto com uma situação também que aconteceu na Hungria, né, o diretor é húngaro, que houve lá um júri popular muito conhecido dos médicos contra as parteiras domiciliares, que foi assim, uma grande causa na Hungria, e aí eles juntaram essas duas ideias e trouxeram de uma forma muito brilhante nesse filme. Então eu sugeri esse filme porque para nós que trabalhamos com luto é um avanço, né? A gente sabe que o luto é retratado, as perdas, a morte, de uma forma bastante até recorrente no cinema, mas a singularidade do processo de luto, tal como eles simbolizam, assim, realmente é um dos filmes mais interessantes que a gente tem atualmente, né? Então, prazer, já quero agradecer a Mônica, a Heloísa, a Anitta, né, que estão aí com as câmeras abertas, eu não estou vendo todo mundo aqui na minha tela. A gente que trabalha com vínculo e está nessa condição remota, a gente preza, né, por esse olhar que tantas vezes fica atravessado aí pelas telas, mas que é tão importante para a gente se fazer presente nos encontros com o outro. E quando a gente trabalha quando a gente atende demandas de luto, quando a gente trabalha com pacientes enlutados, principalmente em momentos assim muito primitivos do processo, às vezes no choque da perda, naquela fase ali dos primeiros cuidados, né, como o Winnicott coloca, o Winnicott porque é o que eu estudo mais, tá?
É, a- o paciente, ele busca esse olhar, né? Ele busca tantas vezes esse olhar desesperado, sem querer olhar pela vergonha, sem querer olhar pelo medo do julgamento, sem querer olhar porque acredita que ali a gente, analista, ou as pessoas ao redor, os outros, vão ter pena dele, do que ele passou. E essa questão do olhar é muito importante nessa continuidade de cuidados. E aí eu já estou agradecendo aqui, que eu sei que sexta-feira, uma hora dessa, né? Então, às vezes é difícil para as pessoas estarem assim, tão disponíveis. E agradeço a disponibilidade de vocês e quem puder se conectar aqui comigo também, através do olhar, certo? Eu nunca participei. Posso começar a falar e a gente vai contribuindo juntos? Pode sim, Kátia, você pode colocar os seus slides, fica à Pronto. vontade. Como foi que eu pensei assim, né? Sim. Eu nem tinha feito slide até a André me mandar uma mensagem, né, para perguntar e tudo. Mas eu penso assim que é muito importante a gente prestar atenção, né, em algumas coisas. Eu espero que todos tenham conseguido assistir ao filme completo. Se você teve a oportunidade de assistir de assistir ao filme mais de uma vez, vai ver coisas que a gente não vê, né, no primeiro, até porque o filme ele inicia com uma sequência de quase 30 minutos ininterruptas, né? E só vai anunciar, inclusive, o título depois dessa sequência de tirar o fôlego. Então inicia o filme, a gente é despejado naquela história, dentro daquela casa, né, numa sequência dramática muito interessante. Eles usam uma câmera bem leve e você se sente dentro da casa para lá e para cá com aquele casal, vivendo aquele momento. E até que, né, que o filme mostra que veio e a gente cai assim, como se fosse num buraco junto com eles, né? Não sei, a minha sensação foi essa, estou compartilhando com vocês. E aí, deixa eu apresentar aqui o que eu tinha, o que eu selecionei, né, para vocês. Bom, eu vou apresentar e depois eu vou fazer algumas pausas, certo? Aqui foi só uma síntese, né? A mãe, eu achei muito interessante, antes da SPP fazer a divulgação, eu não tinha visto ainda essa foto da divulgação do filme, eu tinha visto outras, geralmente com a foto da atriz, né? Eu não sei se vocês sabem que houve um desconforto quando esse filme foi lançado, porque o protagonista, né, o não sei como é que pronuncia o nome dele, LaBeouf, ele ou teve uma acusação de violência sexual por uma ex-companheira, uma ex-namorada, e aí a Netflix meio que retirou das divulgações a imagem dele. Então o filme ficou muito visto pela foto da Vanessa Kirby, que é a atriz, né? E aí, essa foto aqui da maçã, com o rosto dela na folha, eu vi agora, quando vocês colocaram na divulgação. Não conhecia. E essa coisa da maçã foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, da primeira vez que eu assisti. Mas o filme trata de uma mãe enlutada, despedaçada pelo horror de perder sua tão esperada filha no momento de celebração de sua chegada. E aí eu queria fazer um recorte, né? Para que a gente possa refletir que perder um filho a qualquer tempo, né, seja na concepção, na gestação, no nascimento, a qualquer momento da vida, é uma perda extremamente desafiadora. Não existe pior perda, porque a perda ela é singular e depende de inúmeros fatores, mas a gente sabe que costuma ser uma perda muito desafiadora. Porém, a perda perinatal, né, a perda no nascimento, imediatamente após o nascimento, é uma perda que acontece no momento de celebração.
Acho que essa é uma coisa importante que a gente precisa destacar. Como que você está ali em toda uma organização familiar e subjetiva para receber uma pessoa, um filho, para celebrar e se alegrar com isso, e pode acontecer de um bebê natimorto, pode acontecer como no caso do filme, né, com poucos segundos de vida, e isso é uma coisa completamente impensável, né, do ponto de vista subjetivo, por mais que seja tão comum as mães, em torno do parto, reviverem ou viverem angústias, né? Angústias de despedaçamento, angústias de se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Isso é uma coisa bem comum, no sentido de que esse momento, essa passagem, esse nascimento, é algo que também ativa, acessa nossos mecanismos de regressão, né? E aí a morte é talvez aí o principal, né, simbolicamente, regressão que a gente tem. E aí a gente começa o filme dessa forma, né? Então é uma coisa que eu convido vocês a pensarem. Eu trouxe essa imagem, eu vou passar as imagens, vou colocar os aspectos que eu elenquei e depois a gente volta para discutir, né? Acho que fica mais interessante. São poucas imagens. Eu selecionei essa imagem para a gente começar falando assim do laço de confiabilidade que há no ambiente, né? O ambiente, ele nos oferece tanto um sentimento de segurança como um sentimento de angústia e desconforto. E o casal, a gente não conhece, né? O filme não revela muitas questões do passado deles, do casal, né? Revela mais dele, com a questão da dependência química, dela em relação à família, da mãe dela, a história da mãe dela, né? Que viveu a época do Holocausto. Mas a gente não sabe como esse casal se organizava, enquanto casal funcionava antes da perda. Mas o que o filme passa, né, pelo menos assim na minha impressão, é que havia ali uma cumplicidade, eles estavam ali executando um planejamento de ter esse bebê em casa, e a todo momento, de coisas muito e muito simples que o filme traz, o filme quer mostrar isso. Por exemplo, quando ele diz assim, a gente fez não sei o que no curso, não, agora, vamos sentar na bola. E aí ela fez, não, eu quero bola. Ele fez, mas a gente trouxe a bola para isso. Ou seja, vários sinais ali que as falas deles estavam denotando que eles estavam ali juntos naquele momento, né? Verdadeiramente nessa parceria para esse grande momento. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas a reação do protagonista, né, do pai, quando escuta ao telefone que não será a parteira que eles tinham confiança, o semblante dele se modifica na hora que ele está na ligação, né? A gente não entende, a gente não está entendendo muito ainda do filme, mas já deu para perceber que tinha algo ali que eles estavam pactuados que começava a ser rompido. Na hora que ele diz, tudo bem, então, assim, ela não pode, a gente vai esperar você. Então, assim, o filme vai mostrando, né, que eles começam a viver esse trauma por algo que os enlaçava de sintonia, né, de construtivo, e ela, todo o tempo, a primeira sequência tem cenas, assim, muito interessantes, da mão dele nela, ele segurando, ela procurando, mais ou menos o que a gente vê, por exemplo, no vínculo, na relação mãe-bebê,
aquele encontro que você vai no contato, que você procura, e quando você encontra esse sinal de confiabilidade do ambiente, ele é internalizado, né, de uma forma somática, digamos assim. Muito interessante a forma como o filme mostra todos os passos de dor, de respiração, todas as tentativas de uma busca de conforto mínimo para ela, e ele desesperado atrás, assim, agoniado, querendo ajudá-la nesse momento. Então, ela pede massagem, ele dá, ela senta, ele senta junto, depois ela levanta, ele vai de atrás, né? Se vai para a banheira, ele vai também. E, eu achei muito bacana, assim, a gente trazer esse ponto, até para contrapor quando acontece o desencontro, né, do casal, depois da perda. E aí, essa imagem acho que o ponto alto também do filme é quando essa bebê nasce, na verdade, assim, quando se cria todo um ambiente de estresse, em função de que se essa bebê vai nascer bem ou não. É claro que quem assistiu ao filme e não tinha ideia, né, embora não era spoiler nem nada, o filme, todo mundo sabia que o filme se tratava disso, mas lá no comecinho, quando você começou a assistir, você não sabia o que ia acontecer. Então, se cria um ambiente de estresse e de dúvida se esse parto domiciliar vai dar certo, e se esse bebê vai nascer bem a partir do momento que ela vai checando, né, a parteira vai checando os sinais vitais e vai se preocupando. Mas quando essa bebê nasce e chora e nasce respirando, e aquele alívio, assim, é, eu fico pensando assim, eu sempre fico pensando, meu Deus, o que esses roteiristas, como que esses roteiristas, né, alinham esses roteiros no sentido de causar na gente isso, né? Você tá ali e daqui a pouco você faz a mesma coisa que a parteira faz. Na cena dela na janela, né, olhando tipo assim, aliviada porque a bebê nasceu bem, né, e estava respirando, e aqueles pequenos minutos que eles têm com a filha, que eu quero trazer isso lá no fim, como que aqueles pequenos minutos, às vezes, né, e aí não importa se você teve minutos com as pessoas que você ama, anos, poucos ou muitos, mas aquilo que foi vivido naquele tempo de vida, de encontro, isso sim, né, é o material do que você vai se fazer, né? Você vai construir seu sentido a partir dali. E aí eu achei muito interessante a forma como ele traz o alívio, né? O diretor e a roteirista trazem esse alívio e logo em seguida trazem a emergência e o trauma. Também achei muito bacana eles não mostrarem, que você imagina, né? Já está tão dentro ali que talvez uma sequência de tomada natural seria esses pais com esse bebê morto. E apesar da emergência, né, dos paramédicos, aquela sequência se encerra ali. E eu achei bem interessante eles não concluírem, né, esse desfecho do trauma e deixarem essa cena a ser imaginada. A gente viu o casal com o bebê em seu colo vivo, a gente viu que havia ali um risco de morte e a gente não viu esse casal com esse bebê morto. Então, achei uma sacada. Não sei se vocês vão, né, assim, o que vocês pensam, assim, eu estou colocando aqui as minhas impressões. Eu vou pular aqui só para mostrar uma coisa que eu queria ter colocado noutra ordem. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas depois que acontece a perda, a morte da filha, uma das primeiras que aparece em seguida é ela com essa roupa. E eu fiquei tão, assim, pensando, né, assim, essa pergunta, assim, o que requer a sobrevivência psíquica? A sobrevivência psíquica requer o quê? Porque a gente sabe que na arte nada, absolutamente nenhum ponto na tela é à toa. E eu achei muito interessante ela sair com esse sobretudo vermelho.
Ela adentra num cenário cinza, porque aí o filme começa a perder as cores. E eu li também algumas coisas sobre isso, assim, qual é o efeito que o diretor queria dar, não só acompanhando as estações do ano, né, do inverno, do gelo que foi aparecendo na água silenciosa, mas num certo desbotamento, né, das cenas para trazer uma cor lá no fim. E aí ela com esse sobretudo vermelho na sequência da morte da filha, eu achei assim incrível. Porque o vermelho, não sei o que o vermelho traz para vocês, mas também não sei o que o diretor pensou. Mas algo de uma sobrevivência, né? De uma agressividade que você vai para frente, ou você vai para frente ou você morre. Muitas vezes o paciente enlutado, ele vai ter uma reação dessa ao choque, porque ou ele vai ou ele sucumbe. Ou ele vai ou é a aniquilação, né? Que o despedaçamento traz. Aí vou voltar lá, tá certo? Eu procurei muito uma foto do quartinho, uma foto, tem uma hora que eles estão arrumando o quarto da bebê e o pai chega com as fotos de ultrassom. Não sei se vocês vão lembrar. E aí eles estão lá e colocam na parede, ele diz, eu quero aqui, assim, desse jeito, né? E, e lá num outro momento do filme, quando ela está desarrumando esse quarto, ele diz, eu não entendo porque você quer apagar a nossa filha. Então, eu quero trazer essas duas falas para a gente discutir. A gente sabe a importância dos objetos, né? Vou pensar assim, na mãe suficientemente boa que o Winnicott fala, e uma das suas funções é a apresentação dos objetos, né? E uma das condições do sujeito, do processo de amadurecimento emocional, é esse processo de subjetivação entre objeto, objetivamente percebido e subjetivamente percebido. Então, ali o berço, a cadeira, o quadro, para eles era uma coisa, e em outro momento, no momento antes da perda, provavelmente os sentidos se encontravam, né, de todos esses objetos cuidadosamente preparados para receber essa filha tão desejada, e no momento do desencontro, certamente havia uma distância entre o que representava ali aqueles objetos, né, os objetos subjetivamente percebidos naquele momento de dor. E quando a gente tem perdas, e aí uma coisa que a gente que estuda luto é muito. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, eu vou sugerir para vocês o trabalho do Grupo Colcha no Instagram. Vocês põem lá, Grupo Colcha. É uma fotógrafa que faz o registro de mães que perderam seus bebês, seus filhos. A gente não deve dizer bebês, seus filhos. Seus filhos, né? Em perdas gestacionais, perdas perinatais. Ela fotografa, né? E depois ela oferece, obviamente, quando a família autoriza, oferece, caso a família queira, muito parecido com o que aconteceu no filme. Ele fez as fotos e ficaram lá esquecidas, e num determinado momento, a partir de que acontece uma coisa no filme, ela vai lá resgatar. E é isso que acontece com muitas famílias, né? Que não conseguem olhar aquela cena de horror naquele momento, e depois a cena de horror pode virar uma cena de amor. E o trabalho desse grupo nesse Instagram é lindo, gente, é lindo, porque aí depois as mães, elas mesmas vão dar os depoimentos. Tem o trabalho da fotógrafa, que é uma das pessoas do projeto, mas tem os depoimentos das mães. Cada depoimento, assim, de encher o coração com esses bebês, com esses filhos que foram perdidos. E aí, assim, a gente vê que no caso das perdas perinatais, no caso do filme, que a perda no nascimento, e especialmente porque ela teve alguns minutos, né, de vida, a filhinha, algo se linkou ali. Mas muitas vezes a perda, ela é durante a gestação, e às vezes ela é
um filho natimorto. Ou seja, você não tem essa possibilidade. E aí o processo de subjetivação, ele é um pouco mais complexo, no sentido de que, assim, você não viu o seu filho vivo, e você estava ali para trazê-lo ao mundo, né? Para vê-lo vivo, para vê-lo nascer. E ele nasce, mas ele não vive. Então é onde o nascer e o viver se desencontram. Quanto a gente espera que o nascer e o viver estejam juntos, né? A vida aqui de fora após o nascimento. Então, nas perdas perinatais, especialmente as perdas gestacionais, elas demandam dessa construção de sentido. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu acompanhei a gestação inteira, ela atendi, né? Faz bastante tempo. Ela veio para mim por indicação da nutricionista, acompanhei a gestação inteira, aí nos despedimos, o parto da filhinha dela estava programado para a véspera de Natal. Ela vinha de várias tentativas, e já tinha feito fertilizações, uma série uma luta enorme para engravidar. E ela veio para mim justamente para se cuidar, porque ela queria ter a melhor gestação que ela podia no momento que ela conseguiu engravidar, porque ela perdeu o pai no dia que descobriu que a bebê era uma filha. Então, assim, ela estava enlutada. Ela veio para mim por causa do luto do pai para ter uma gestação com maior suporte que ela pudesse ter. E a gente se despediu pro Natal, eu saí de férias, eu sempre faço um recesso no final do ano. E quando foi com 2 semanas que eu ia voltar, não, aí com 2 semanas eu mandei uma mensagem para ela, né? Porque assim, essa criança foi extremamente celebrada e foi inclusive como ela suportou a perda repentina do pai, era segurando nessa filha. E aí, quando eu mandei uma mensagem para ela, né, dizendo assim, quando você puder, me mande notícias e tal. E ela me respondeu com um parágrafo muito curto, dizendo: Oi, Kátia. Sim, eu mandei uma mensagem, ela não respondeu. Aí, uma semana depois, eu mandei uma mensagem muito parecida, reiterando assim: Ah, né? Tô, tô querendo saber como você está. E quando você puder, eu estava preocupada com o silêncio dela. E aí ela respondeu: O meu silêncio. Oi, Kátia. O meu silêncio é dor. Maria nasceu e não. Deixa eu lembrar como foi que ela disse. Maria nasceu dormindo como um anjinho e não acordou. E aí, minha gente, assim, nesse momento, eu fico. Eu não tinha passado ainda por essa experiência, né? De acompanhar uma paciente, de acompanhar uma gestação e haver uma perda neonatal. E eu me lembro, assim, que foi uma angústia muito grande. Especialmente por tudo, né? Por tudo que representava dentro da história dele. E aí, vejam, ela, depois de um tempo, né, ela voltou para mim, no tempo que ela conseguiu, e ela disse: Eu só tenho uma foto da minha filha, que a minha sogra tirou a, a meu contragosto. E depois ela reuniu as fotos da outra com essa única foto que ela, que a sogra a avó tirou inadvertidamente. E aí ela dizendo como era importante ela ter esse registro, para que o registro, para que a imagem da filha não ficasse só na lembrança dela. Ela não queria esquecer, né? Então, eu penso que isso é uma coisa para a gente refletir, no sentido de que é diferente quando você perde um filho, uma criança, quando você perde, quando você tem um aborto, é diferente. Vocês estão acompanhando aí? Me deem um oizinho, que eu nem vejo vocês aqui na tela. Sim, Kátia, com o coração apertado.
Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém tiver, assim, algum comentário, alguma pergunta, alguma Sim, aí vocês contribuição podem levantar a desse, mão desse aqui. ponto, Eu queria falar aí a gente, rapidamente. aí a, aí a gente retoma. Vou parar aqui, Posso falar? certo? Uhum. Porque vai dando muito Então, ruim também, né? Aí a gente, essa última fala sua, né, quando você fala dos registros, né? Eu não conheço esse projeto, achei interessante o que você falou da sua paciente, né? Quando ela fala que ela tem um registro, ela junta o registro das fotos e das fotos da gestação e depois que a criança nasce, né? E fiquei pensando, talvez uma necessidade muito grande também de entender que aquilo ali aconteceu, porque é algo tão impressionante. Você fica grávida, né, durante muito tempo, você faz gera aquela criança dentro de você e, de repente, não existe mais. Então, acho que a foto também acho que dá essa muita dimensão da realidade. É real, aconteceu. De fato, essa criança saiu de mim. Só um comentário. isso, isso, Lúcia. A importância da simbolização que a gente faz também por uma intermediação dos objetos. Quer ver um exemplo bem comum disso? É no luto infantil. Quando a criança ela acessa objetos da pessoa que morreu, pertences, né, um relógio, uma camisa, além da fotografia, claro, para pré-identificar, né, realmente como um objeto transicional, um objeto que vai fazer ali aquela passagem do objeto objetivo, objeto objetivo. E é muito importante, por exemplo, para as crianças enlutadas, que perdem seus pais, especificamente, eu atendo muitas crianças enlutadas, essa construção de ter algo real que pertenceu ao pai ou à mãe que agora pertence a ele. Eu tenho algo do meu pai comigo. Eu tenho algo da minha mãe que ficou para mim. E essa é uma orientação que a gente dá para as famílias. Porque cada família tem uma forma de lidar, e o filme vai trazer isso. Tem famílias que rapidamente se organizam e querem destinar os objetos, as roupas, assim, logo que seja possível. Muitas vezes, uma tentativa desesperada de olhar aquele vazio, os objetos sem dono. Né? Há famílias que demoram bastante tempo, porque não querem se desfazer, nem doar, nem arrumar. Então, assim, para cada um, aquilo tem uma função psíquica. E no filme, quando ela vai desmontar o quarto, ele tem uma reação contrária. Na verdade, a ideia do filme, pelo que eu entendi, era mostrar a divergência do processo de luto. Quando a gente estuda, a gente sabe que o luto do homem é sim diferente, tem questões de gênero no luto. E nos pais, isso pode haver um movimento antagônico. Porque lutar por algo também é uma questão de sobrevivência, assim como o sobretudo vermelho. Então, às vezes, você pode dizer assim, mas o casal era tão funcional, e aí, quando perdeu o filho, também continuaram funcional, continuaram resolvendo as coisas juntos. Então, assim, vamos desarrumar o quarto, vamos doar as coisinhas, vamos tirar o berço, vamos. Isso pode acontecer, mas não é comum. Não é comum porque vão aparecer muitas oportunidades de luta e às vezes a luta vai acontecer nesses pequenos conflitos, com coisas em relação à perda, com coisas em relação ao próprio luto, para que ative uma energia de raiva, que a raiva protege a gente do colapso. É muito comum você ver famílias brigando por dinheiro quando morre alguém, não é verdade?
processo de inventário que não tem fim, lá no tribunal. E você vê esse povo tá brigando tanto depois que perdeu o pai, que perdeu a mãe, ou esse casal tá brigando tanto porque já perderam a coisa mais importante da vida deles, mas muitas vezes o conflito ele vem psiquicamente com essa função da sobrevivência. Deixa eu lutar por alguma coisa, nem que seja para manter esse porta-retrato, porque o que eu preciso não tem como reaver. Então, é uma forma, muitas vezes, de sentir-se viva. E ela está lá desarrumando as coisas que ela não quer olhar. Muitas vezes é extremamente doloroso. Você, na nossa cultura, se prepara para a chegada de um bebê. Você arruma um cantinho na casa, você faz um enxoval. Tudo isso no ritual de boas-vindas. Você reorganiza a sua casa. Eu me lembro quando meu segundo filho foi nascer, a gente teve que se mudar. Eu morava num apartamento bem pequeno, só tinha um quarto, no caso, 2 quartos. E aí, a gente só tinha uma filha e não cabia, porque para botar o berço dele no quarto, eu tinha que tirar ou a cômoda dela, ela criança, ou o guarda-roupa. E aí foi quando a gente, né, eu e meu marido, compramos um apartamento, a gente engravidou antes do apartamento ficar pronto, foi um pouco antes do que a gente tinha imaginado, teve que passar um tempo na casa do meu sogro, porque a gente tinha que se organizar para cada esse novo membro. Né? Imagina, eu estou contando aqui minha experiência pessoal de uma situação saudável que não aconteceu nada. E foi toda uma arrumação para chegar a essa pessoa nova, esse filho querido, né, planejado. Aí você faz tudo isso, e aí você vai fazer o que com isso? Aquilo que tem ali, o berço, a foto, o enxoval, a manta, o sapatinho, é o que sobra, é o resto. Imagina como isso tem valor. Aí chega a vizinha, a madrinha, a mãe, a avó, o pai, aí vai dizer assim, não, peraí, vamos doar ali, porque tem muitas crianças precisando. Não, você devia doar ali para uma creche. Eu tenho uma amiga que perdeu gêmeas aos 5 meses e meio de gestação. Não. E assim, uma coisa assombrosa, assim, uma coisa enlouquecedora na história dela, muitas também tentativas e tal. E aí a família queria levar as coisas para primeiro, era tudo duplo, né? É muita coisa. Queria levar para o primeiro orfanato lá, a primeira casa de apoio que tinha de criança. E ela querendo se agarrar às coisas da filha, porque era o que vocês imaginam? Entende? Então, um berço não vai ser um berço, uma foto não vai ser uma foto, e o filme traz isso, assim, o que eu acho legal do filme é porque ele não se alonga em nada, mas ele fala de tudo. Ele fala do descompasso, ele fala do desencontro, tem uma cena, e uma coisa que eu também vi, assim, o roteiro foi muito criticado, como se o marido contribuísse agressivamente para o despedaçamento da mulher. Porque o tema é o despedaçamento dele, né? Subjetivo. E aí, várias coisas que foram ditas na época era que, assim, além de tudo, ela não contou com o apoio nem da mãe nem do marido. E eu não li assim. Não sei se vocês leram desse jeito, mas eu não vi isso. Eu vi ali um homem desesperado, sofrendo de um modo singular da esposa. Tem uma cena deles na porta, essa daí que eu botei, que ela com as ervilhas aqui, porque derramando leite, né? Que ela vai comprar um negócio e o leite fica jorrando. Você imagina, um corpo todo preparado. O corpo também é o resto que fica. O próprio corpo é o resto naquela situação. E ela tá com a coisa e ele chega desesperado e ela fora do ar. Não é que ela estava fria com ele, nem retaliando ele, ela estava fora do ar. E ele estava mais fora do ar ainda, que correu para recaída, né, da dependência química. E aí, porque ele foi para droga de novo e traiu e tudo, e aí eu acho que isso já é visão de senso comum, né? Quando as pessoas dizem assim, ah, porque o marido nem ajudou. O marido é o pai, gente. Só para a gente lembrar que o marido é o pai e perdeu o filho, a filha também. E ali é o desespero, o sofrimento, a anestesia. Ela parecia uma moribunda, né? Andando nas ruas, assim, de sobretudo vermelho, e ele parecia um moribundo.
sendo que noutra, noutro, noutro sentido, noutra fuga, entende? Então, a gente não pode julgar, a gente não pode. É o luto do casal, né? É o luto dos pais, é o luto parental. A gente também escuta muito mais luto materno do que luto paterno, quando a gente está tratando de perdas perinatais. E, assim, eu acho que isso ainda é uma coisa para a gente avançar na discussão, né? Porque como é que a gente vai avaliar esse pai nessa. Só porque, entenda, não tô amenizando. O só porque a mãe carrega, não é amenizando, mas existe a vida, a gente não sabe como é. Tem casais que o pai é que é o louco para ter um filho. E a parceira vai lá e diz assim: tá bom, você quer? Vamos. Mas por mim, eu esperava mais um pouco. Vocês devem conhecer, eu conheço vários. Entende? E aí o filme, ele tenta trazer esse descompasso da forma de lutar-se, de como eles lutam para sobreviver, e acontece ali um desencontro que é muito comum. O índice de divórcio após perdas gestacionais e perinatais é alto mesmo, porque estar junto ali é nunca sair daqui, né? Oi, Samuel, fala aí. Kátia, também tem Samuel uma levantou a mão. pergunta aqui no chat, depois você dá uma olhada. Ah, tá, não tô vendo o chat. Onde será que é? Ah, então vou olhar Então, aqui. depois de Samuel, então, Paulo fez uma pergunta, Paulo podia falar. Hum, Paulo falou. Paulo, gostei. Seria o caso do roupão vermelho da personagem para simbolizar o sangue? Você pensou nisso, Paulo? Foi algum momento que Lúcia estava comentando, ou você estava comentando de quando vai Sobretudo. doar roupinha, vai doar as coisas para dizer assim, aconteceu, então vou enfrentar e eu tenho que enfrentar esse momento e vou doar as coisas. Então eu perguntei, né? Quando ela usa também esse sobretudo e sai, é um símbolo, né? De dizer assim, tenho que enfrentar, aconteceu. Eu acho que foi meio que isso, essa conexão que eu tentei fazer com o símbolo do roupão vermelho. Uhum. Não, você me deu uma ideia agora. Eu acabei associando o roupão vermelho com o sangue, né? Porque o, o, o filme, na cena da banheira, ele traz alguns pingos de sangue. E aí ele diz assim, a parteira diz assim, um pouco de sangue, mas é normal. E agora que você falou do sobretudo vermelho, eu linkei o vermelho ao sangue da perda, né? Mas na hora, assim, quando eu assisti, eu fui tomada por uma sensação de que, assim, o que faz uma pessoa vestir um sobretudo vermelho para sair numa rua, né? Tipo assim, que tipo de humor? Eu pensei no humor colérico, até porque a raiva acessada pela, pelo que aconteceu pela parteira foi uma coisa que o filme também abordou, né? Ela fica com muita raiva, o marido fica com muita raiva, ela não expressa raiva assim, de uma forma tão clara como o marido, a irmã, a mãe, todos vão para cima da mulher com muita raiva, e ela, aquela moribunda ali. Então, quando eu vi o Sobretudo Vermelho, eu pensei logo na raiva. A raiva que não sai, muitas vezes, né, na expressão tácita, e sai em outras coisas. E ela caminhando, né, a raiva é um sentimento muito recorrente em processos de luto, especialmente nesse momento inicial. É raiva de Deus, raiva do mundo, raiva do médico, raiva do morto. Por que ele me deixou? Por que ele morreu? Por que ele não se cuidou? Por que Deus fez isso comigo? Então, então eu via o Sobretudo Vermelho como essa representação da raiva, da cólera. Mas quando você falou, Paulo, eu fiquei pensando na cena do sangue da banheira. Porque quando a gente vai pensando no cinema, a gente vai pensando que nada é à toa. Nada.
maçã que ela comeu, que ela enganchou na semente, ela põe no algodão, na geladeira. Aí depois aparece uma maçã que está amarelada já, porque ela comeu uma parte e deixou em cima da mesa. Aí o marido faz assim, essa maçã você vai comer ainda? Tá ficando estragada. Ela faz, não. Todos esses elementos cinematográficos, eles têm um sentido, entende? A louça suja, as plantas mortas, depois a louça limpa. O rio que eu vi que o diretor, aquelas cenas, de vez em quando ele colocava a cena do rio, da ponte desconstruída, que a primeira cena do filme é o pai dizendo que a filha dele ia ser uma das primeiras a atravessar aquela ponte. Não sei se vocês lembram. E aí, toda hora que aparece o rio com a ponte em construção, vai mudando de cor, né? Vai ficando um cinza mais forte e vai ficando gelado. Até que, no fim, a ponte está construída. Então, eu li que a intenção do diretor era trabalhar com aquela água sempre silenciosa. Um volume enorme de água, sempre sem som. Para justamente fazer uma metáfora do que a pessoa sente, da vivência emocional da pessoa que numa situação de horror, que não pode gritar ou que não grita. Ou que gritar também não vai fazer muita diferença. Tá, mas assim, só para não perder aqui, Samuel quer falar, né? Eu vou ver já aqui. Quer falar, Samuel? Pode falar. Se vocês deixarem eu falar, que eu vou falar até não sei que horas. Abriu o áudio, Samuel. Samuel, a gente não está ouvindo você. Está ouvindo melhor agora? Agora sim. Dentro disso que você falou, Kátia, que numa obra de arte nada se perde, né? Me chamou a atenção que o marido, né? Ele constrói pontes, né? E isso me intrigou bastante, o fato dele construir pontes. Vocês desculpem aqui que eu estou saindo do trabalho, por isso que eu estou aqui fechando. Do fato dele construir ponte e o que me levou a pensar que tipo de relação ele estabeleceu com aquela mulher. Eu não sei se o filme não trabalha isso ou trabalha, e eu não percebi o quanto a relação deles passava pelo aquele projeto de ter um filho, né? Que tipo de, metaforicamente, que tipo de ponte ele estaria construindo ali como homem naquela relação, sabe? Eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. Eu não sei se você também pensou sobre isso, se você também trouxe alguma reflexão sobre isso, porque eu pensei, mas eu não consegui fechar muita coisa a respeito, não. Essa questão. Alguém quer falar da ponte? Eu achei a ponte fantástica. Eu não tinha pensado na ponte ainda, né? Acho que talvez a coisa da ponte tenha a ver também com a forma como o filme coloca, né? Coloca o marido nesse processo de suporte, de holding à esposa. Para a filha nascer, ele estava ali claramente sendo uma ponte. O filme começa dizendo que a filha dele seria a primeira a atravessar a ponte. E no filme ele vai embora, né? Ou seja, ele rompe com isso. Na hora que ele poderia ficar e suportar, ele não dá conta, né? Pensar que talvez o projeto fosse esse, de ter uma família, mais do que o amor romântico, vou usar essa expressão assim, o amor conjugal, é uma boa possibilidade. E aí, quando acontece a perda do filho, o casal se vai, né? E isso acontece também. Muitos casais, eles se constroem e se fortalecem no plano familiar. E quando algo não acontece nesse plano familiar, isso é o caso, por exemplo, da infertilidade. Tem muitos casais que não conseguem ter filhos e se separam.
ou casais que realmente perdem os filhos pequenos, crianças, bebês, e se separam. Aí a gente só sabe no 1 a 1, né? Só saberia numa escuta, de entender o que é que está por trás dali. Não suportar ficar naquela família, naquela história, sem o filho, porque às vezes a sua saída é ir para bem longe daí. Outra mulher, arranjar outro homem, e dizer, deixa eu ir para outro lugar, porque ficar olhando para isso aqui que aconteceu com a gente não dá. Né? Então, assim, não sei, mas é uma ótima reflexão. Essa. A Annelisa colocou aqui, né, de que, assim, da questão da colocação do luto do pai, esse luto do pai. Tem outra coisa legal para vocês acompanharem, que é um Instagram chamado Luto do Homem. Só fala sobre o luto do homem. Pessoal muito bacana que trabalha com essa temática. Assim, para quem atende, né, é super importante. Sempre vai chegar uma pessoa enlutada no seu consultório, né? Ou o pai, ou mãe, ou o filho, o irmão, né? Em relação aos sentimentos de raiva da família, a raiva tem muitas maneiras de ser vivida. Eu não enxerguei uma ausência de raiva da mãe, pelo contrário, no comportamento moribundo, acredito que também existe, com certeza. Eu acho que não, eu acho que eu me expressei mal, viu, Aparecida? Não quis dizer da ausência, eu quis dizer da falta de expressão é, objetivamente percebida, digamos assim. Até porque a raiva dela aparece Bom final de muito. semana, sim. Samuel, você pode desativar seu som um pouquinho? Eu acho que está dando um ruído aqui. Oh, desculpa. A raiva dela aparece com o pai, com o marido, aparece com a mãe fortemente, né? Com a irmã também aparece. Então, óbvio que não tem ausência de raiva. Eu me expressei, né, acho que talvez de uma forma não muito clara. Vamos seguir, gente. A gente só tem meia hora, né? Não era 9h30 aqui. Vou voltar aqui para as minhas imagens outras, tá certo? Alguém quer falar mais? Kátia, eu acho que Samuel se levantou a mão de novo. Acho que Não? não, acho que estava já levantado. Uhum. Eu só queria fazer um comentário aí. Eu achei essa observação de Samuel perfeita. Eu também não Perfeito. tinha percebido a história da ponte. Imagina, né? Porque parecia aquela criança, ele fala, a primeira pessoa vai atravessar a ponte, essa criança, ou seja, vai completar essa ponte. Né? A responsabilidade dessa criança na vida deles era muito grande. E aí, talvez a criança mantesse não somente a relação, a família, o casamento, mas a gente fica imaginando, talvez ele não voltasse ao vício. Quem sabe essa criança seria esse elo aí que juntaria, né? Que uniria tanto a família como ele próprio com ele mesmo. Mas a ideia da ponte, maravilhosa. E assim, ponte também nos dá um sentido de sustentação. E aí, realmente, pensando por esse lado que você está colocando, Lúcia, a filha seria essa sustentação, não só do casamento, como da vida limpa dele. Não me faltou aqui a palavra, né? Da não recaída dele. Ou seja, a filha seria talvez a única coisa capaz de sustentar. Assim como pontes sustentam, né? Com grandes estruturas, sustentam grandes pesos. E aí é legal porque assim, ele vai embora e para um lugar que ele sempre quis ir, tipo assim, tá a fantasia dele, na memória dele, do rock, não sei o quê. E no final tem uma cena do rio com a ponte. Eu achei muito legal. Alguém quer falar mais ou posso voltar lá nas imagens? Pode voltar. Eu preciso participar desse grupo aqui nos próximos filmes que vocês vão trazer, porque Sim, todo última sexta-feira do mês a gente faz. eu adoro. Eu adoro. Ô, Kátia, Oi. Samuel aqui de novo. Você já tocou aí na questão da maçã? Tem a maçã Não. também Sim, na. cheguei Não lá. sei se você vai voltar a essa questão da maçã. Se você for voltar, eu posso até deixar para falar depois.
Vou voltar. Chego já, eu separei até aqui a imagem para falar da maçã. Pronto. Esse aqui é a cena que eu estava falando, né? Desse o que eu acho legal dessa cena é olha a expressão dele de choro e desespero e a dela. Aí, gente, o cinema é incrível por isso, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, como é que esse povo pensa, esse diretor pensa essas coisas, assim. Isso é o retrato, né? Da singularidade, da forma que cada um encontra para sobreviver. Outra coisa que eu achei fantástico é como o filme mostra as unhas dela. Vocês viram as unhas? Ela tá com a unha bem preta no parto, bem feita. E aí os meses vão passando, a unha vai desbotando, vai descascando, descascando, e quando ela tá no almoço com a família, com a mãe, a irmã, aí ela tá sem esmalte, já naquela cena do julgamento, perto do julgamento. Eu achei esse detalhe da unha também super interessante. Aí eu trouxe o ponto para a gente falar dela com a mãe, né? A perda traumática leva a um revisitar de traumas anteriores, pessoais, relacionais e familiares. Todo trauma, toda perda, não toda perda, muitas perdas podem gerar crises. E as crises nos levam a um primeiro momento de um estado de regressão, de busca de algo, de forças, de recursos atrás, para que a gente vá para frente. Toda crise exige da gente pensar e fazer coisas que a gente sequer sabia que podia ou já fez alguma vez, porque vai nos exigir isso, né? E é muito interessante porque a mãe tem uma cena que a mãe fala do que a mãe quer levá-la para frente, né? A mãe quer levá-la para frente a partir de pagar reparação financeira e que ela vai ser processada e a advogada diz vocês vão ganhar, vocês vão ganhar milhões. E tem uma cena que é um diálogo dela com a mãe na mesa que é fantástica, que é quando a mãe conta a história dela. Ela é dia, né? E ela quer dizer para a filha que ela levante a cabeça. E aí ela conta que quando ela nasceu, e na situação lá, e achava que ela não ia vingar, digamos assim, aí bota essa menina de cabeça para baixo, se ela levantar a cabeça, tem a esperança. Olha o texto. E aí eu levantei a cabeça, ela conta. E aí depois ela vai dizer que como é que o pai fazia para alimentá-la, né, na época do nazismo e tal. E aí ela quer dizer assim, minha filha, a, a única forma de ter esperança é você levantar a cabeça. E traz uma situação dela como bebê. Então eu achei assim essa cena de uma riqueza, né? Não só a metáfora do levante a cabeça, mas assim, é quando o bebê levanta a cabeça que é a esperança de vida. Levanta a cabeça porque essa pode ser a única esperança de você sobreviver. O que seria o contrário de levantar a cabeça? Deixo para vocês pensarem. O quanto que às vezes as pessoas verdadeiramente entram em quadros de luto, que hoje a gente já considera um transtorno de luto complicado, transtorno de luto prolongado, por uma impossibilidade psíquica de você reagir, retornando à vida, a algo, construindo algo a partir daquilo, né? Isso não tem a ver com tempo, não tem a ver com gravidade, tem a ver com condições psíquicas para que você possa levantar a cabeça, simbolicamente, né? Não tem a ver com não sofrer, não, você pode estar dilacerado, despedaçado, e você pode estar de pé, querendo viver. Ela é um exemplo do despedaçamento de pé. Veja que todo o tempo a postura dela é muito ereta. E várias tomadas do filme mostram ela de pé, andando no supermercado, na rua. É muito interessante, assim, você não vê ela no chão, chorando, sentada, você vê sempre ela em movimento, personagem, depois de perda, em movimento, em tomadas que trazem ela de pé, né? Eu achei bastante interessante. Inclusive, eu não tenho certeza,
Mas eu acho que ela fala de pé. Vocês lembram se ela fala de pé no tribunal? Eu acho que ela não fala sentada. Não lembro. Enfim, eu posso estar viajando aqui. Se alguém lembrar, se ela fala de pé ou sentada, eu lembro que todo mundo está sentado, né? E ela Luísa, quer falar? Você reagiu aí? Quer falar? Oi, Kátia. Você falou comigo? Não, desculpe. Eu lembro da cena final, Kátia, dela, quando ela, depois que ela resgata a foto, que ela vai se dirigir ao tribunal, ela está falando de pé. Antes eu não lembro, mas naquela cena final, que depois que ela vai buscar a foto, que ela toma contato com a foto, e é interessante você estar lembrando da foto dessa tua paciente, né? Que a sogra registrou, mas nessa hora no final ela fala de pé, quando de alguma forma ela absolve, né, a parteira. Sim. Então, eu fiquei com a sensação, porque eu já. Não é incomum pessoas darem depoimento sentado, né, no tribunal. Principalmente esses filmes. E me chamou a atenção, assim, pode ser que ela tenha ficado sentada em outro momento, mas a minha lembrança é que ela estava de pé. Assim como essas tomadas todas, ela de pé. É sempre ela de pé. Ela de pé na pia, ela de pé comendo maçã, ela de pé andando. Tem cenas dela na cozinha da casa da mãe, conversando com as pessoas, ela tá de pé. Tem cenas que as pessoas estão sentadas e ela tá de pé. E eu fiquei pensando, né, nisso também. Essa eu vou falar da maçã, essa cena que eu trouxe pra gente falar da maçã. Né? Tem algo no processo de luto, nessa busca por essa construção de sentido, há um reposicionamento do objeto perdido, né, o objeto de amor. E aí, ela vai naquele tribunal reviver duramente o trauma dela. Por aquelas perguntas, elas são extremamente bem pensadas, né? Para levá-la a reviver aquele trauma. E veja como se a gente for fazer um correlato com o processo de análise, por exemplo, o quanto que as perguntas evocam no sujeito essa possibilidade de, ainda que olhando, relembrando, revivendo a cena de horror, poder construir outros e novos sentidos. Então, as perguntas de ambos advogados, tanto da defesa quanto da acusação, elas rumam para isso, assim, para provocar nela ali uma coisa muito crua, que eu achei muito interessante. E é justamente quando ela pede um tempo, ela pediu um tempo. Né? E aí a sessão tem um intervalo, e quando ela vai buscar as fotos. E é justamente quando o advogado da defesa faz a pergunta do que ela sentiu quando segurava a filha viva nos braços. E ela, muito perturbada, aparentemente perturbada com aquela pergunta, porque assim, a gente assistindo e fez assim, meu Deus do céu, deu essa pergunta de onde, Jesus, né? O que é que você sentiu com sua filha nos braços? A que serve aquela pergunta naquele filme, naquele momento? E aí ela perturbada, diz assim, senti cheiro de maçã. E aí é quando a gente pode pensar nessa construção da fantasia, nesse vácuo que o sujeito se perde e se acha. Em algum lugar, se ele tiver recurso, se ele teve ali um pequeno momento de cuidado satisfatório, de holding, de handling, né? De segurança, como o Bowlby traz, a questão do senso de segurança na sua figura de apego, ela vai pegar ali alguma coisa e vai fazer um laço. E aí ela vai numa coisa assim, aparentemente nada a ver, né? Como diz Lacan, os significantes, nenhuma palavra é dita
Nenhuma atribuição de sentido vai ser em vão. E ela diz assim, senti cheiro de maçã. Algo que ela vinha remoendo ali com as maçãs comidas e estragadas e as sementes, e ela faz aquela elaboração de uma pergunta muito inusitada. E é quando ela vai em busca, né, das fotos, que acho que a Lúcia já trouxe. E a outra coisa que eu achei que foi muito bacana foi a reação dela diante da foto revelada. Eu achei primorosa aquela cena. Ela, assim, ela é um momento, ela se alegra. É a vida retratada ali, naqueles poucos segundos que foram capturados. E ali parece que tudo, não tudo, né? Eu sou um pouco exagerada. Parece que algo muda. Algo ali muda, algo de vida, algo de laço que ela faz. E aí, de repente, ela se agarra com aquela foto e volta. E aí, ela, de pé, né? Que a gente não sabe, né, Luiz? Você estava sentada antes, mas assim, naquela hora ela estava de pé. E de pé, ela vai dizer, né, que algum sentido deve ter para a morte da filha dela. E vai dizer que sabe que ela não tem intenção, não tinha intenção de feri-la. E aí, todo aquele momento, a expressão do juiz, a expressão do rosto da parteira, gente, assim, é de arrepiar. Dá vontade de assistir várias vezes para capturar essas expressões. E aí ela, de pé, diz, né? E o olhar da mãe para ela naquele momento também, como quem diz assim. E aí eu acho esse processo de diferenciação fantástico, porque a mãe é como se ali, eu não sei, se a gente viaja, porque é a nossa subjetivação também, a nossa subjetividade que está ali em jogo assistindo a um filme, né? Mas assim, o que ficou para mim é que assim, minha filha, olha, você é diferente de mim. Você não fez, não está fazendo o que eu disse para você fazer, mas eu valido e reconheço. Porque a mulher, a mãe dela, enche o olho de emoção nessa hora. Então, é aquilo que a gente diz, é que a mãe diz para o filho, eu suporto que você rompa comigo, faça diferente e tome o seu caminho. E ali ela estava tomando o caminho dela. A partir de um elemento simbólico de uma maçã que, do cheiro da maçã, da resposta que ela dá, que ela já vinha com a maçã, da resposta que ela dá ao sentido que ela constrói para a perda da filha e ao processo de germinação daquelas sementes, que vão acompanhar a germinação das sementes da geladeira, que ela tira lá, né, a cena do algodão, eu achei muito legal, ela tira assim o algodão e vai vendo uma por uma, deixa eu ver aqui se tem vida, deixa eu ver se tem vida aqui, na minha vida, diante dessa tragédia. É uma pergunta que a gente precisa fazer para os nossos pacientes enlutados. Onde tem vida na sua vida? Onde está sua filha na sua vida? Onde está seu pai na sua vida? Onde está seu irmão? É isso que a gente tem que perguntar. Porque o trabalho de apoio a uma pessoa enlutada vai ser ele poder ressignificar, reposicionar e dizer assim, eu continuo tendo pai mesmo que ele morreu, eu continuo tendo uma filha mesmo que ela tenha morrido. Ela existe, o nome dela é Ivete, e as cinzas dela eu joguei no rio, lá na ponte, entende? E ela representou isso para mim, eu vivi isso com ela, e eu segurei nos braços, e ela chorou, e eu abracei, e eu senti ela cheia de maçã. E agora eu vou pegar essa vida aqui, dessa maçã, e vou plantar. Que aí a da maçã é fantástico, né? Porque aí, assim, há um corte súbito no filme, para aparecer aquela cena da macieira com a menininha subindo, que eu também, né, subindo, tem uma certa dificuldade para pegar uma maçã. E eu fiquei pensando, será um sonho dela ali? Ali era a filha que ela estava imaginando?
Ali era uma filha real, no futuro, né, do tempo que passou, mas como simbolicamente uma árvore com frutos foi o fim do filme. Uma árvore com frutos, não só uma macieira com maçãs, frutos, o desejo, né, Paulo? O desejo. O desejo que nos move, o desejo que nos empurra para frente, para algo que a gente muitas vezes não sabe o que é, mas o desejo nos leva, ou somos levados por ele, como vocês preferirem pensar. Pode falar, Samuel. Sobre essa questão da maçã, eu fiz uma relação que eu não sei se foi legal fazer, se foi por causa da questão da simbologia, né, que a maçã tem dentro da tradição, né, católico-cristã, porque apesar do texto bíblico falar do fruto proibido, né, e que a mulher teria filhos em dores, né, em dores terás filhos, eu fiz essa relação com a maçã, né, que a maçã ali, como aquele fruto, porque na tradição esse fruto proibido seria a maçã, né? E aí fiz essa relação também com a questão do parto, do sofrimento do parto, do processo, né? Desse processo todo. Será que tem essa intencionalidade também Deixa eu nisso? colocar, deixa eu colocar uma pitada na sua fala. Você lembra qual era o nome da parteira? Não. Eva. Nossa, não atentei para isso. Você olhou tudo mesmo. Não, tá vendo como. Não, eu não olhei tudo, não, que eu não E tinha nem outra, sonhado com a metáfora bíblica, mas veja como o grupo é rico, né, gente? O grupo é muito rico. Olha só, que loucura. O nome da parteira é Eva, é a Bárbara e foi Eva. e eu não sei também, assim, naquela fala dela no tribunal, é como se eu sentia ali como que é, é, duas mulheres. E uma fala para a outra e libera a outra, né? E diz essa mulher não teve culpa de nada. Né? Eu achei muito bonito isso também, porque ela diz assim, ela usa esse termo, esta mulher não teve culpa de nada. É interessante ela Meu usar o termo Deus, mulher ali para liberar a parteira, né? gente, eu tô passada com isso. Sabe por quê que eu tô passada com isso? Porque a gente sabe que na tradição judaico-cristã, a mulher ela é a condenada, né? Ela é a condenada simbolicamente na passagem de Gênesis, como sendo a, a impura, a que traiu o plano de Deus, né? E a condenada na figura de Maria Madalena, prostituta, né? Que Jesus fazia, não, tomou para ele. E aí esta mulher não tem culpa, né? Olha só que incrível. Se a gente for pensar num texto poético, né? É a absolvição da mulher. Aí vem a culpada das dores da maternidade da mulher. Pois é. Não, Eva é a culpada de tudo, né? Eva é a culpada de tudo. E ainda fica na costela, né? Assim, umas coisas menos dignas, digamos assim. E a gente sabe que as mulheres naquele tempo, as mulheres não serviam para nada, apenas para procriar. Não serviam nem para o amor, para nada. Não tinham voz, não podiam falar, não podiam escrever, não podiam aprender, não podiam nada, né? Foram condenadas na Idade Média, na caça às bruxas, né? A mulher tem esse lugar. E é interessante também pensar que, assim, que esse filme está bem centrado nessa questão da mulher. A metáfora bíblica, ela traz de um complemento muito faltoso. Eva como complemento de Adão, mas Eva
levou Adão e a humanidade para o buraco, digamos, na hora que aceitou a maçã para a serpente. Eita, que o negócio de Eva mexeu aqui, não foi? Vamos, falem aí. É minha vez de Heloísa, falar? Essa é a Emília. Pode falar, Emília. Pode falar, Emília. Depois Heloísa, então, Kátia, ela também está inscrita. Tá Tá certo. bem, peço desculpa não abrir a câmera, eu estou aqui no meio da universidade, aqui no estacionamento, mas, enfim. Em relação ao final do filme Coração da Maçã, foi uma das partes assim, que mais me chamou a atenção, e o que achei curioso foi assim, a minha leitura, uma vez, foi do fato dela ter ressignificado, né, essa dor, simbolizando isso com a maçã. A leitura que eu fiz, que ela, né, tocou a vida para frente, conseguiu ter uma filha, e que essa maçã, essa árvore, quer dizer, essa árvore que ela plantou, com as sementinhas que ela germinou, era essa filha representada simbolicamente numa macieira. Então, assim, foi a leitura que eu consegui fazer, e de que ela estaria ali com as duas filhas, assim, com a vida que ela tocou para frente, conseguiu uma nova maternidade, mas essa primeira filha estava simbolizada na macieira, assim, nessa lembrança, nesse cheiro, nesse gosto. Tanto é que passa uma parte do filme ela tentando germinar essas sementes da maçã, né? Mas é um filme, assim, para você assistir várias vezes, e o que é curioso é como ele nos fornece várias interpretações, acaba sendo muito rico, né? Várias leituras. É isso. Eu agradeço a possibilidade de ter assistido e comentado aqui com vocês. Eu que agradeço você aí no estacionamento aqui com a gente, 9h20 da noite na sexta-feira. Luísa, né? Queria falar? Isso, Kátia. Bom, primeiro, né, que a gente está quase terminando, então, super obrigada pela sua fala, que rica a forma como você vai analisando tudo e fazendo a gente pensar em tantas possibilidades. Eu pensei em algumas, né, quando você provoca dizendo quem será aquela criança, né, no final, que sobe com tanta dificuldade na macieira. A mim dá a impressão que é ela mesma, sabe? Ela mesma, quando, como criança, e podendo, né, aquela cena do filme, podendo representar a mulher que ela será no futuro, né? Porque eu acho que quando ela absolve a Eva, né, a parteira, é exatamente, eu acho que ela aceita, né, a fatalidade, ela aceita os limites da vida, né? Aceita que a gente não pode tudo, né? Que nós somos feitos de diferentes pedaços, né? Como seres humanos, e quando a gente consegue integrar, a gente segue, né? Bonito quando você se aponta, né? Para a diferença do luto normal, do luto patológico, né? Que se torna uma melancolia quando a gente não tem recursos psíquicos, né? Quando Freud falava que a sombra do objeto recai sobre o eu, porque aí é não poder seguir mesmo, né? Mas bonito quando você mostra todo esse movimento de saída, né? De possibilidades, né? Então, o filme acho que é um filme super forte mesmo, né? Porque acho que mexe com o mais íntimo de todos nós, no sentido de quer maternar um novo ser, o que quer estar impedido disso, né? Então, muito interessante, muito bom, obrigada. Eu que agradeço, muito bom seu comentário. Alguém mais queria falar? Bom, a minha última imagem é uma imagem dela com a maçã. Nem vou mostrar que a gente já está falando aqui, né? Eu queria muito da macieira, não encontrei, então. Mas que eu queria fazer um fechamento, né? Que eu acho que cabe. No sentido também, assim, eu sou uma pessoa que eu estudo psicanálise há pouco tempo, assim. Na verdade, eu estudo psicanálise da parte da minha análise pessoal.
faz tanto tempo, assim, mas faz uns 10 anos, para mim é pouquíssimo. Então, eu tenho uma história de outras formações antes de começar a estudar psicanálise, e, e, e aí, assim, sei ainda muito pouco, né? Então, eu não costumo me aventurar a falar das coisas que eu conheço menos, assim. Então, vocês, né, assim, eu não trouxe muitas coisas, adorei a sua observação, Heloísa, sobre a questão da sombra, né, que recai, de que Freud traz, né, o texto do Luto e Melancolia, que é um texto, assim, para sempre, muito importante, e me sinto mais confortável navegando nesses conceitos da teoria de Winnicott, porque é uma coisa que eu estudo mais recorrentemente, né? Mas eu tenho muita vontade de aprofundar. E queria trazer para a gente encerrar, né, essa questão de que, dentro desse processo de subjetivação do sujeito e dos processos, assim, não, das experiências subjetivadas, né? Quando a gente pensa nesse recorte de um sentido de frutos, seja a menina sendo ela, subindo ali à busca daquela maçã mais vermelhinha, seja a menina sendo uma filha de algo que pôde vir para a vida dela em outro tempo, numa outra experiência, que ela não pode ter com a primeira filha, mas que ela está podendo ter com a segunda filha, quando ela diz assim, vim te buscar para jantar, e a menina diz assim, o que é o jantar? Ela diz assim, eu sou comida preferida, e a menina começa, picolé, não sei, chocolate, sei lá o que a menina diz, ela, não, não, eu lembrei muito daquilo que o Winnicott fala, dessa mãe interessada em saber o que quer, né, o seu bebê, estando disponível para o que vem do seu bebê, não sei exatamente o que ela gostaria de oferecer, e ela poder adaptar-se a isso, né? Isso acontece vivamente no luto. As pessoas se adaptam à perda. E quando assim, luto não é só por morte. Luto é, luto é toda a vida que morre algo ou alguém muito importante na nossa vida. Então pode ser uma pessoa, mas pode ser uma situação, pode ser um emprego, pode ser um casamento. E eu sou uma apaixonada pelo luto. Eu queria pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, @apego e perdas, que é onde a gente compartilha, eu e as minhas sócias, né, coisas sobre luto, a gente só não fala disso. Eu também tenho um Instagram pessoal que eu fiz agora, faz 2 meses, estou adorando. Eu adorava Instagram, mas eu não tinha Instagram profissional. Meu Instagram era só para minha família, meus amigos. Há mais ou menos 2 meses que eu comecei, e assim, estou me divertindo muito lá, fazendo vídeos sobre luto infantil, sobre divórcio, coisas que eu adoro. Toda vida que eu assisto um bom filme, eu também meto um comentário lá. Kátia Bezerra Psi. E se vocês assistirem bons filmes, se puderem me mandar uma mensagem para indicar, Kátia, assista a esse filme. Se assistirem a esse filme de novo e tiverem mais reflexões, além das muitas que fizemos aqui, me mandem, por favor, que eu vou adorar, né? Mas, assim, esse processo de luto, e a gente fala disso porque a gente tem uma cultura das pessoas não falarem das dificuldades, por isso que eu fiquei tão feliz com esse filme, pela forma problemática como ele expõe aquela dor ali, com conflitos familiares, conflitos conjugais, conflitos dela com ela mesma, com possibilidades de resolução diversas, né? E mostrando claramente ali que o sentido precisaria ser construído ainda. E é isso que a gente pode fazer como analista, né, como apoiador. Se a gente estiver cuidando de um paciente enlutado, nós estamos ali para oferecer um ambiente seguro, confiável, onde ele possa de verdade expressar a sua dor. Gente, luto não é doença. As pessoas não vêm para a gente para melhorar. Elas não estão doentes. Não é para melhorar do luto, sabe? É para poder adaptar-se, para poder ressignificar, para poder buscar um sentido, tantas e tantas vezes, quando aquele sentido foi perdido. Quando você deposita naquela sua relação, naquele seu amor, naquele seu filho, todo o sentido do seu momento de vida, e aquilo, de alguma forma, é perdido.
Então, falar de luto é falar de vida, falar de perda é falar de amor. A gente só tem saudade porque a gente ama. A gente só sente falta porque a gente ama, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar. E aí, é isso, assim, queria deixar para simbólicas como frutos, né? Não só dessa nossa reflexão, mas como de outras possibilidades de produção, né, de sentido nas vidas de vocês, dos pacientes de vocês, dos futuros pacientes de vocês, não sei se aqui tem alguém que é estudante, e falar da minha alegria, e que eu vou tentar me organizar para participar das próximas discussões de vocês, porque muito bacana, né? Eu fiquei, assim, encantada como a gente produziu aqui vários outros sentidos que eu nem tinha me dado conta, e olha que eu me esforcei, viu? Porque eu adoro, eu fazia assim, meu Deus, o que que eu vou poder levar assim de diferente, né, daquilo que a gente já vê na internet, do que a gente já lê, enfim. E aí queria muito deixar minha gratidão. Kátia, a É gente que isso. agradece Obrigada. a sua fala maravilhosa, muito bom, acho que trouxe para a gente muitas reflexões e será um prazer imenso você estar nas outras edições aqui do cinema, assistindo e discutindo junto com a gente e também trazendo, você pode trazer outro filme e será muito bem-vinda. Então, Ai, boa vou noite. adorar. Vamos lá. Então, boa noite a Podem todos. me chamar quando tiver um espacinho, que eu venho, vou adorar, porque aí a gente Ok. obriga a assistir de novo, né? Pronto, esse ano acho que a gente já está tá cheio o calendário, mas no próximo ano você certamente será chamada para nos presentear aqui com sua discussão. Então, um Ai, vou abraço para todos e até o próximo filme. colocar Boa aqui, noite. ó, Grupo Coxa. Isso.